Eu quero convidar a igreja e antes saudá-la com a graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versos 14 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim, Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De fato, o Senhor Jesus, no verso 19, disse, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. No 20, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que Deus nos abençoe na meditação, na breve meditação desta manhã. E este texto, ele se encaixa completamente naquilo que acabamos de ouvir. Ele faz parte do contexto da ressurreição de Jesus, descrita no capítulo 16 de Marcos, alguns versículos antes. E ele também vem logo após as duas primeiras aparições de Jesus, as quais ele fez a Maria Madalena, inicialmente, aquela a quem ele havia perdoado seus pecados, e também a dois dos seus discípulos que agora voltavam para Emaús, já distanciados de Jerusalém, ou distantes de Jerusalém, tristes por causa da morte de Jesus, descrentes sobre a sua possibilidade de ressurreição, e são encontrados no meio do caminho por Jesus, e lá na frente é que eles vão ter noção, quando assentados à mesa com Jesus, de que aquele era o Jesus com quem eles haviam se relacionado, e agora lhes ardia o coração enquanto ele lhes falava. Eles voltam, correm, tanto Maria Madalena quanto estes dois discípulos, contam aos 11 discípulos e eles descreem. Eles não acreditam. Por isso, neste texto também, neste contexto, nós encontramos a descrença, o descrédito, e por isso Jesus chega no versículo de número 14 e fala e censura-lhes a incredulidade e dureza do coração. Por isso também, nós vamos pensar sobre 3 pontos rápidos nesta manhã, sobre a pregação do Evangelho. Vemos que, apesar das nossas limitações, Deus nos incumbe desta grandiosa missão. É um privilégio, gente, é um privilégio. Jesus sabia com quem estava se relacionando. Ele acaba de censurá-los por causa da incredulidade e dureza dos seus corações. Mesmo assim, após fazê-lo, sabendo que não era a capacidade daqueles discípulos que levaria à frente a pregação do Evangelho, mas o seu poder, passado a eles e também a cada um de nós, que faria com que a obra do Pai fosse concluída a seu tempo na face da terra. Então ele diz, ide e pregai o Evangelho por todo mundo, a toda criatura. Não era uma opção, e continua não sendo uma opção. Não é a opção nossa dizer não. Nós estamos recebendo uma ordem que nós ouvimos, os mais experientes aqui, ouvem desde pequenininhos, em nossas igrejas, pelos nossos pais, que esta é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. Ainda ontem, ouvindo a conversa de 2 pessoas muito achegadas a mim, quando eu preparava os finalmente desta mensagem do Senhor aos nossos corações, eu ouvi alguém dizer, próximo a mim, dizendo assim, mas eu não tenho este dom, eu não sou como o Senhor, eu não sei pregar desta maneira. Talvez você possa perguntar assim, como pregar? Ele nos capacita com dons e talentos e nos dá diversos dons. Mas o importante é que esses dons, esses talentos são ferramentas que Deus nos dá para que possamos fazer a sua obra, para que possamos pregar o seu Evangelho. Uns fazem de uma maneira, outros de outra.
Hoje nós temos no encarte do nosso boletim mais de 300 nomeações, que são quase 500 nomeações. São crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, grupos de música e outras ações desta igreja, mas todas para a honra e glória de Deus, todas em prol da pregação do Evangelho, todas em prol da salvação daqueles que o Senhor escolheu e há de encontrar onde estiverem para que venham fazer parte do seu rebanho. De maneira que é Ele quem nos capacita. Quando João escreve a esse respeito, ele diz assim, ele registra: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e produzais frutos, ou seja, e o vosso fruto permaneça. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos capacita. Existe uma frase popular, conhecida há muito tempo, que alguns procuram até mesmo nas páginas da Bíblia, mas ela não está na Bíblia, que diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quem escreveu esta frase foi Albert Einstein. E ele faz um complemento quando ele diz: fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Aí há uma meia verdade. Por exemplo, Jonas não queria, sua vontade não era chegar à cidade de Nínive, mas Deus tinha um plano, e os planos de Deus, eles são cumpridos cabalmente, quer queiramos, quer não. Ainda que Jonas tenha discutido a ideia e tenha negado a proposta de chegar a Nínive, Deus o fez chegar de uma maneira miraculosa. Mas o plano de Deus foi cumprido naquele povo, ou para aquele povo, por intermédio daquele profeta. Sim, mas isso não abre também a possibilidade de dizermos: então deixe Deus agir e nós não precisamos fazer nada. Deduz-se que, para nós cumprirmos esta tarefa imperativa de irmos e pregar o Evangelho, é necessário crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus é o único Salvador daquele que está perdido nas trevas. E todos pecamos, todos carecemos da glória, da graça, da salvação em Jesus Cristo. É preciso obedecê-lo. Assim como Ele chamou 12 discípulos, Ele nos chamou, cada um de nós, a seu tempo, e hoje Ele está chamando pessoas que aqui se encontram e continua nos chamando para fazer a sua obra. É preciso testemunharmos. Talvez a sua maneira de pregar o Evangelho não seja de um púlpito, não seja cantando num coral ou num grupo. Talvez a sua maneira de pregar o Evangelho seja silenciosamente, quem sabe na sua casa, quem sabe no seu trabalho, quem sabe na sociedade em geral, por intermédio dos seus atos, do seu testemunho, ainda que silenciosamente. É preciso que a gente contribua com a presença, contribua com as ideias, contribua com o nosso conhecimento, contribua como nós vimos no casal que nos antecedeu aqui, Dr. André, médico. Se ele diz que está hoje, agora, em São Gabriel, na cidade, sede do município, ele estava a 200 quilômetros de São Gabriel. Certa vez, a bordo de um avião operacional da Força Aérea Brasileira, acompanhado de vários militares cheios de símbolos da própria Amazônia brasileira, apaixonados pela Amazônia, e eu ouvi de um desses que estava nos liderando, quando um dos repórteres a bordo, que nos acompanhavam, perguntou: Coronel, o que o senhor acha de São Gabriel? Ele falou: excelente, para se passar 5, e fez uma reticência. E a repórter perguntou: mas 5 o quê? 5 anos? Estávamos em off, desligados. Ele falou: não, 5 horas, 2 indo, 1 lá e 2 voltando. É um local difícil, não é fácil. E Jesus não nos prometeu que seria nada fácil, mas Ele disse que estaria conosco. Quanto à pregação do Evangelho, eu relembro 2 frases de John Stott, onde ele diz assim: devemos andar como Cristo andou, penetrar na sociedade, nos relacionarmos com pecadores. Não está aqui uma das maiores falhas da igreja? É a pergunta dele. Nós nos separamos demais, tornamo-nos uma comunidade à parte, indiferentes em vez de interessados.
A outra, ele diz assim: fazemos mais ou devemos fazer mais do que descrever a cruz como um acontecimento do primeiro século. Na realidade, devemos descrever Cristo crucificado diante dos olhos dos nossos contemporâneos, dos nossos amigos, parentes, de modo que sejam confrontados com o Cristo crucificado hoje e percebam que podem receber hoje a salvação de Deus vinda da cruz. Ele depois disso descreve que há uma necessidade de ardor evangelístico, ardor missionário. É preciso olharmos para as pessoas como pessoas que estão nas trevas e que precisam vir para a luz. Estão no pecado e precisam vir para uma vida de comunhão com o Senhor. Olhar para o mundo que jaz no maligno e entendermos que sem Cristo não há salvação para este mundo. E às vezes este mundo é alguém que está sempre ao nosso lado, em casa, no trabalho, na escola e até na igreja. É preciso nos envolvermos. Os sãos não precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes. Mas às vezes fazemos da nossa igreja, e assim o é, um pronto-socorro espiritual. Nossos gabinetes pastorais são verdadeiros ambulatórios espirituais. O nosso templo é muitas vezes, uma sala de operações. Mas às vezes centralizamos aqui. Precisamos levar isso para as nossas casas, como verdadeiras unidades de pronto atendimento, onde você há de atender o seu vizinho. Precisamos levar isso para os nossos shoppings. Penso que neste momento em que estamos no final, na reta final, alguns até iniciando o seu planejamento para o ano de 2014, é preciso olharmos para fora das quatro paredes. Aqui nos preparamos, mas precisamos sair para as 700, para as 300, para as 100, para as outras do outro lado do eixão. Precisamos sair de Brasília. Temos feito isso de tempo em tempo através dos missionários voluntários. Temos ultrapassado estados, como vimos por intermédio dos nossos missionários que apoiamos com oração, financeiramente. Mas precisamos fazer a nossa parte e precisamos fazê-la com muita intensidade. Como eu disse, Ele não nos prometeu que seria fácil, mas garantiu-nos a sua companhia e o seu poder. Quantos textos garantem isso, irmãos? Quantos? Quando Ele diz em Mateus 10,16, repete isso em Lucas também: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Ele diz também, Mateus, no finalzinho do seu ministério, aos seus discípulos que estavam amedrontados, apavorados com a possibilidade de ficarem sozinhos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando nós lemos o texto básico, nós vimos que de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, versículo 19 do texto de Marcos 16, e assentou-se à destra de Deus. A ideia é que eles ficaram sozinhos. Jesus foi para o céu. Este texto está descrito em Atos capítulo 1, de 1 a 6. Contudo, quando chega no verso 20, e eles tendo partido, ou seja, obedecido à ordem de Jesus, pregaram por toda parte. Jesus já estava no céu. Mas olha o que diz o versículo: cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sinais estes que estão descritos nos versículos intermediários, 17 e 18, que não foram lidos nesta manhã. Meus irmãos, nós não estamos sós, mas receberemos poder do Espírito Santo ao descer sobre nós este Espírito. Seremos testemunhas do Senhor tanto em Brasília, como no Distrito Federal, como em todos os lugares até os confins da terra, parafraseando Atos 1:8. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E quem combate por nós é o Senhor. Em terceiro e último lugar, queridos, eu penso com os irmãos que se pregar é lançar a semente do Evangelho, precisamos conhecer o terreno onde estamos. Como vimos,
Segundo aquela citação daquele companheiro de trabalho, talvez desiludido por algumas situações, porque embora distante, embora difícil, é um dos lugares do Brasil mais bonito, São Gabriel da Cachoeira. Quem não foi, pode ir, que não vai se arrepender. A água da cor da Coca-Cola do Rio Negro, suas pedras, suas cachoeiras, e as águas batendo naquelas pedras, fazendo uma borbulha branca, totalmente branca, faz um contraste maravilhoso, e aquela vegetação, tudo aquilo que Deus fez ali exuberante, e mais do que tudo isso, mais do que a natureza, o trabalho daqueles que estão ali pregando o Evangelho, e não são poucos, é maravilhoso, é lindo de se ver, realmente é engrandecedor. Mas não é fácil muitas vezes realmente. E sobre isso Spurgeon disse o seguinte: nenhum terreno está mais bem preparado para a boa semente do que aquele que ainda não foi pisado e endurecido como a estrada, nem ficou cheio de mato e espinhos ou com espinhos. Lamentavelmente, nos dias atuais, talvez aqui estejam presentes pessoas que já foram pisadas, talvez pessoas que já se sentiram no meio de espinhos dentro de denominações evangélicas e que ficam decepcionados, tornando-se corações endurecidos, enrijecidos, totalmente fechados para a própria pregação do Evangelho. E não querem mais ouvir falar sobre isso. Alguns criam a sua própria relação com Deus e dizem assim: eu tenho a minha forma de servir a Deus, mas com a igreja eu não quero mais nada. Contudo, existem também corações tão ávidos por receber a palavra de Deus. E nós, independente da forma que vão nos receber, temos a missão imperativa, não é opção, lembrem-se disso. É ordem de Jesus. Cada um com o seu dom, com o seu talento, devemos ir. Se alguma semente cair na beirada do caminho e as aves levarem, que Deus dê a oportunidade àqueles que perderem esta semente no seu coração para recebê-la outra vez. Se caírem em corações rochosos, que Deus tenha misericórdia e dê a eles corações novos, de carne, para que possam receber a semente própria, como um solo próprio, para que eles possam também receber a bênção do Senhor. Se a nossa semente, a semente do Evangelho, ao pregarmos, cair em algum coração que seja como um espinheiro, que a vida daquela pessoa sufoque, seja seu filho, seja seu esposo, seja sua esposa, seja alguma pessoa da sua família ou da sua relação de amizade ou um desconhecido, não desanime. Foi Jesus quem disse isto, porque haverá aquela semente que vamos plantar, em nome de Jesus, e cairá num coração. E foi isso que aconteceu com a maioria aqui presente. Quando o Senhor pregou aos nossos corações o amor do Pai, por intermédio de alguém, seja num púlpito, seja num acampamento, seja num contato de uma relação pessoal, a semente foi plantada e germinou, e hoje estamos aqui com alegria, servindo ao Senhor. Mas é Deus quem faz esta obra, queridos. Quando João Batista preparava a vinda e o início do ministério de Jesus, o texto de João 3,3 diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos serão aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Quem há de ir à frente, quem há de ir atrás, quem há de ir ao nosso lado, sobre nós, dentro de nós, preparando debaixo de nós o caminho, é o Senhor. Ele nos chama, Ele nos capacita, para que o seu nome seja glorificado e nenhum de nós nos gloriemos nisso. Nem nós somos salvos pelas nossas obras, nem salvaremos outros pelas nossas obras, mas a obra é do Senhor, é pela graça do Senhor Jesus. Nós somos instrumentos de Deus, contudo, somos chamados para tomar uma decisão. Ide e pregai. Compete a cada um de nós dizer sim ou não. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine nesta manhã e nos capacite a tomar a decisão correta de dizer sim ao Senhor.
Faça isso e verás a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Obrigado.